Pois bem, bom dia a todos, bom dia na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos aqui passar rapidamente esta mensagem, agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de poder estarmos na sua presença e podermos estar aqui no dia de hoje, né? Agradecidos por mais um dia de vitória, por mais um dia que se inicia na nossa existência. E eu gostaria de, neste momento, compartilhar aí com todos vocês, principalmente aos irmãos da nossa igreja, Igreja Novidade de Vida, e a todos quantos estiverem visualizando essa mensagem, este vídeo, e que nós possamos entender como nós devemos ser confiantes em meio à crise. Queridos amados, a crise é uma palavra muito usada e hoje em dia esta palavra crise fala-se de crise de identidade, crise de abastecimento, crise no Oriente Médio, crise de petróleo, crise da segurança pública e também a crise dos 40 anos e assim por diante, tantas outras crises que, hora por outra, elas se instalam em nossas vidas, na existência da nossa caminhada como peregrinos e forasteiros aqui nesta terra. Além disso, todas as pessoas têm a sensação de que, vez em quando, elas estão em crise. Tá? E o que vem a ser crise? Né? Olhando, procurei ver aqui no dicionário a palavra crise, e a palavra crise, ela nada mais, nada menos ela revela que esta palavra, na língua grega, ela quer dizer escolher, ela quer dizer decidir, ela quer dizer julgar. Então esta concepção original, ela nos mostra que na sua origem a palavra crise, ela não, na verdade, ela não aponta para algo ruim, mas sim um momento especial, um momento marcante na vida daqueles que nesses momentos de crise eles se posicionam, ou da forma como eles aceitam esta situação do momento em sua vida. Então, um significado de crise para nós, ou para muitos, é um momento de perigo, né? E outro pode ser traduzido para muitas pessoas um momento de oportunidade. Para muitos, alguns que estão com dificuldades, estão sem saber o que fazer, sem saber o que agir, como vai ser e da forma que vai ser. Então, ou seja, a crise, ela significa um momento de risco e também um momento de ameaça. Mas também nós podemos estar diante de uma grande oportunidade na nossa vida. Oportunidade na família, oportunidade de uma nova forma de se viver, uma nova alternativa, talentos que serão revelados, criatividades que surgirão no meio da crise, e elas darão oportunidade para que potenciais que estão escondidos, projetos que estão na gaveta, através da pressão, através da crise, esses projetos possam ser desengavetados. Aliás, a maioria das grandes oportunidades da vida, se você observar, elas vêm com a crise. Ou irá causar uma crise na vida da pessoa que está sem alternativa. Fica parada, fica sentada, sem saber o que fazer. Uma outra coisa importante é que as crises, elas revelam, aleluia, quem somos de verdade.
Então é no momento da crise que as máscaras caem. É no momento de crise que, aleluia, as maquiagens são borradas e aparece a verdadeira identidade daquele que está inserido em tal situação. Então, no meio da crise, as máscaras caem. E nós mostramos a nossa verdadeira face. E de onde vêm as crises? As crises, elas são criadas por nós mesmos, às vezes. Às vezes, as crises, elas são causadas por Deus para dar uma lição ao seu povo, para dar uma lição à humanidade, para dar uma lição a alguém que precisa desenvolver o seu potencial, ou também para trazer julgamento diante de algumas circunstâncias. E existem também as crises criadas por outras pessoas. Então nós percebemos que assim que podemos até escapar de algumas crises, as criadas por nós, por exemplo, às vezes aquelas criadas por outras pessoas, mas ninguém pode escapar das crises que Deus manda. É difícil. Então, o mais importante disso tudo, porém, não é o que nós, aleluia, ou como nós nos metemos em crise. Mas o mais importante é saber como devemos nos comportar e como devemos sair do meio desta crise que se instala, ao qual neste momento nós estamos inseridos. Como nos metemos em crises? Às vezes nós nos metemos em crises por ouvirmos pessoas erradas, seguindo os conselhos da maioria, confiando nas circunstâncias que ainda possuímos. Então a Bíblia nos mostra, amado querido, que há várias crises como as pessoas envolvidas reagiram. A Bíblia tem exemplo de homens que, na instalação da crise, eles arrumaram meios, aleluia, de confiar no Senhor. Salmo de número 121, a Bíblia diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Talvez os montes que têm se levantado diante do mundo neste momento, e há uma pergunta: como vamos sobreviver? Como vamos comer? Como pagar os nossos compromissos? Hoje nós vamos aprender com o apóstolo Paulo como permanecer confiante em meio à crise. Então, o capítulo de Atos dos Apóstolos, o capítulo número 27, ela coloca ali um mapa da viagem missionária de Paulo. E Paulo havia sido preso, aleluia, por pregar o evangelho. Porém, após ser preso em Jerusalém, ele ficou 2 anos na cidade de Cesareia, aguardando ser julgado lá em Roma. Escute bem. Então, perto do julgamento, ele foi transferido de navio de Cesareia para Roma. E durante a viagem houve ali um naufrágio, ou seja, uma crise, onde foi perdida a carga, o navio foi destruído e os tripulantes, os passageiros quase morreram. E durante a crise do naufrágio, Paulo, ele permaneceu calmo, aleluia, e ele pôde ajudar aos demais a superarem aquele momento. E é isso que eu quero que você entenda. Muita calmaria, muita confiança em Deus. O que normalmente acontece quando nós enfrentamos uma crise. Aleluia. O que às vezes acontece, o que estamos vendo hoje? Primeiro, a crise para muitos nos paralisam. Olha o que diz aqui o versículo de número 27 de Atos, capítulo 27, no versículo 15.
Olha o que a palavra do Senhor diz aqui. Aleluia. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixaram ir à toa. Aleluia. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas podemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo, darem as costas no sirte. Amaiadas as velas, assim foram à toa, andando nós, agitados por um veementemente tempestade no dia seguinte. Então o navio ele foi arrebatado pela tempestade, sem poder resistir ao vento, e assim diz a palavra, cessamos as manobras e ficamos à deriva. E o versículo 27 diz, levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio, as cordas e, aleluia, temendo que ele encalhasse nos barcos de areia de Sirte. Deixaram as velas e deixaram o navio à deriva. Então as crises, elas nos fazem desistir. As crises, elas nos fazem abrir mão das coisas mais importantes da nossa vida. A Bíblia diz no versículo de número 18, capítulo de número 27 de Atos dos Apóstolos, no dia seguinte, vendo ou sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora as cargas, houve perdas. Então no terceiro dia, lançaram fora as próprias mãos, aleluia, e a armação do navio. Houve perdas irreparáveis, porque não tinha como controlar aquele momento de crise. O que eu aprendo com isso, amado irmão, é que às vezes as crises nos levam ao desespero. Então, o versículo de número 20, quando o apóstolo Paulo diz aqui, quando eles entram em desespero, o versículo de número 20, do capítulo de número 27 de Atos dos Apóstolos, não aparecendo nem sol nem estrela por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Aleluia. O que eu aprendo com isso é que também as crises revelam o nosso interior, o nosso grau de comunhão com Deus, e aí aparece, aleluia, um homem cheio do Espírito Santo. Versículo 22, aleluia, ao versículo número 26, a Bíblia diz assim, mas agora recomendando-lhes que tenham coragem, Paulo dizendo a toda a tripulação, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu um anjo de Deus a quem eu pertenço e a quem eu adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhes a vida de todos os que estão navegando com você. Se nós estivermos navegando no meio desta crise, estivermos certos de que o capitão deste navio, desta embarcação, desse país, nosso presidente da República e tantos outros que estão engajados nesta guerra contra esta crise, estiverem confiando em Deus, estiverem, aleluia, servindo a Deus, estiverem adorando a Deus, a confiança nos trará a esperança de volta. E tenho certeza que Deus tem colocado em nossas mãos esta nação. Então, amados irmãos, a crise,
ela pode ser vencida e nós podemos ser dela muitas das vezes fortalecidos. Aleluia, por ela. A crise, elas revelam quem na verdade nós somos. Então perceber, primeiro irmão, nós precisamos entender aqui algo importante. Para vencer a crise, você precisa perceber a presença de Deus dentro da sua vida. Versículo número 23. Pois esta noite apareceu-me o anjo de Deus, a quem pertenço, aleluia, e a quem eu adoro. Então, uma palavra para você, para nós. Vivemos na era da graça, onde o Espírito Santo está sendo derramado. Deus está presente com você em todos os momentos. Ele não abre mão da sua vida. E o que precisamos buscar, aleluia, é uma íntima e profunda e verdadeira comunhão com Deus. Então, nesta época de materialismo, nesta época de misticismo, aleluia, nós precisamos encontrar o verdadeiro Deus, oh, aleluia, aquele que é revelado na Bíblia, na palavra, aleluia, esse Deus que veio a nós através da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo ponto que eu quero salientar aos irmãos aqui, que nós precisamos descobrir os propósitos de Deus diante deste acontecimento, ou seja, da crise. Nós descobrimos aqui os propósitos. No versículo 24, a Bíblia diz que Paulo não tinha medo. Aleluia. Então, Paulo, não tenha medo. E o que eu quero dizer para você é que você não tenha medo. É preciso que você compareça, disse o anjo do Senhor, perante César. Então Deus, por sua graça, diz a Bíblia, o Senhor falando a ele, disse, Deus deu a você essas vidas e todos que estão navegando com você. Estamos todos juntos. Então Deus tem planos para cada um de nós. E muitas das vezes Ele permite a crise, Ele permite o problema para nos ajudar a enxergar a sua vontade. Então, ao invés de desesperar e reclamar, procure descobrir o que Deus quer falar através desta crise. Então, o maior propósito de Deus é nos tirar da crise, a crise do pecado, que destrói as nossas vidas, a crise que nos separa de Deus, aquilo que pode causar perdição eterna. A vida cristã tem sido muito secularizada, tem sido muito banalizada, o evangelho tem sido muito mistificado. Está faltando que o povo se identifique como verdadeiros e que toda hipocrisia, toda máscara, diante deste cenário crucial, aleluia, terá que ser tirada. Terceiro, aleluia, nós precisamos receber as promessas de Deus. Diante da crise, as promessas de Deus, elas estão firmes. Aleluia, Deus, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O versículo 25 de Atos, capítulo 27, a Bíblia diz assim, assim tenham ânimo, Paulo falando aos tripulantes e ao capitão do navio, tenham ânimo, senhores, creiam em Deus, que acontecerá do modo como eu tenho dito. Então Deus fez uma promessa ao apóstolo Paulo naquele momento. Então todo aquele que crê em Jesus também é salvo e não perecerá eternamente. Deus também prometeu estar conosco todos os dias até os fins dos tempos. Eu vivo com esta promessa, amados, todos os dias. E sem elas eu não teria apenas esperança viva. Deus prometeu, mas é preciso
perceber estas promessas, é preciso fé. Aleluia, é preciso fé para receber o que Deus prometeu a nós. E concluindo, aleluia, esta palavra, este devocional, neste dia de sexta-feira, para vencer a crise, você precisa, aleluia, ver a crise como uma oportunidade de crescimento. Segundo, você precisa decidir vencer a crise. Não fique parado, não fique estagnado, não tem o que fazer, dobra os teus joelhos, levanta o altar diante do Senhor. Procure decidir vencer esta crise e clamar ao Senhor como Deus, aleluia, como os tripulantes falaram para Jonas. Diante da crise que se instalou no navio, a tempestade veio contra a embarcação. Mas Jonas estava, muitos, aleluia, estão no porão do navio, amado irmãos. O vento está batendo, a crise se instalou e muitos desceram para o porão. Muitos estão se escondendo diante da crise. Estão a dormir profundo sono sem saber o que fazer. Mas Deus nos chama neste momento a dizer para você: desperta-te dormente, levanta-te dentre os mortos. Quem é o teu Deus? Que Deus você serve? Da onde você é? Nós somos cidadãos dos céus. Os céus não estão em crise. Deus não está em crise. Então nós precisamos perceber a presença de Deus em todas os estágios da nossa vida. E também precisamos descobrir os propósitos de Deus. Descobrir qual a finalidade que tem se instalado esta crise. No caso de Jonas, a sua desobediência levou crise ao navio. E quem sabe Deus está permitindo tudo isso para nós descobrirmos o que Deus quer falar com o mundo. Aleluia. Mas também diante desse descobrimento dos propósitos de Deus, nós possamos receber as promessas do Senhor, dizendo: não temas, aleluia, eu estou contigo, eu te ajudo, eu te fortaleço. Fique com esta palavra, e eu agradeço a Deus pela sua vida, e tenho certeza de que Deus, aquele que tem nos chamado das trevas para a sua maravilhosa luz, Ele vai nos ensinar como permanecer firmes, confiantes em meio à crise. Aleluia. Pai bendito, eu oro a Ti, Senhor, nesse momento, agradecendo a Ti por mais esta oportunidade que Tu nos dá, de podermos, Senhor, louvar o Teu nome e engrandecer o Teu nome. Tua palavra diz, Senhor, que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que através da Escritura nós tenhamos esperança. Senhor, traz esperança ao Teu povo, traz ânimo, Senhor, à Tua igreja militante, a Tua igreja que clama, a Tua igreja que ora. Nós oramos, Senhor, eu oro sobre a vida desse meu irmão que está, aleluia, sem saber o que fazer. Meu Pai, dá uma saída. Deus, estenda Tuas mãos, prepara uma ilha, prepara uma situação, Senhor, para este povo. Obrigado, Deus, pelas nossas autoridades constituídas que estão incansavelmente lutando, Senhor, para trazerem soluções. Mas nós sabemos que o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Porque a Tua palavra diz, Senhor, se o Senhor, aleluia, não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Senhor, Tu és o construtor desta nação. Tu és o construtor, o arquiteto deste mundo, meu Pai. E Tu conheces todas as coisas. Tu sabes de tudo. Eu peço a Tua bênção, aleluia, a cura, o restabelecimento das normalidades. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus
e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, desde agora e para sempre. Amém, Jesus. Deus abençoe.